Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje de estrutura de dados, o tema vai ser recursividade. De cara, a gente já encontra a Mona Lisa aqui segurando um quadro, e dentro desse quadro a gente observa que tem ela mesma, novamente segurando o mesmo quadro. Isso acontece de forma recursiva. E o que isso tem a ver com estrutura de dados? Vamos descobrir isso aí na aula de hoje. A aula é baseada no capítulo 12 do livro do Silvio Pereira do Lago. E a partir de agora você vai conseguir compreender várias piadas que tratam desse tema da recursividade e que não faz graça para ninguém que não é da área. A partir de agora vocês vão conseguir achar graça nessas piadinhas. Então o rapazinho tá andando ali, ó. Opa, biscoito da sorte, é hoje. E aí quando ele abre, ele se depara com a mesma cena que ele está vivenciando agora. Uma recursividade. Então a gente tem que começar com a definição de recursividade. É um princípio que vai permitir obter a solução de um problema P a partir das soluções de subproblemas de P. Mas a característica desses subproblemas é que eles são similares ao próprio P. Então o princípio básico da recursividade é a resolução de um problema P a partir da sua decomposição em subproblemas cada vez menores, até que a gente consiga resolver esses problemas menores de uma forma trivial, de uma forma direta, sem precisar chamar novamente a função recursiva. Imagine agora o seguinte problema. Nós queremos doar R$ 1.500 para a ONG Adota João Pessoa, que é uma ONG, a página dela está aí, né? Facebook. É uma ONG aqui de João Pessoa que cuida de animaizinhos em situação de risco. Tem várias fotos lá, vários posts. Quem quiser participar aí dessa ação, fica à vontade, tá? A propaganda é gratuita. Então imagine que você tem esse problema. Você precisa doar R$ 1.500 para uma entidade beneficente. Só que você não tem R$ 1.500. Então esse custo é muito alto para você. Mas aí você tem uma ideia genial. Você diz assim, olha, 1.500 eu não posso dar, mas eu posso dar R$ 100. E aí, 1.500 menos 100 fica 1.400, né? E aí eu posso pedir para 2 outros amigos doar, cada um, R$ 700 para fechar esses 1.400. E é isso que você faz. Você doa 100 e pede para 2 amigos seus arranjar esses R$ 700. Só que quando você chega em cada um desses amigos, eles têm a mesma disposição que você. Eles dizem, ó, só posso doar 100. E aí você diz, então vamos fazer a mesma estratégia. E qual é a mesma estratégia? O seu amigo que precisava encontrar R$ 700 para resolver esse problema, ele doa 100. Aí vai faltar R$ 600 para ele, né? E ele adota a mesma estratégia que você. E que estratégia é essa? Chama mais 2 amigos e pedir metade para cada um deles, ou seja, R$ 300 para cada um, que totaliza R$ 600. Beleza, aí a gente já está no terceiro nível da solução, né? O amigo do seu amigo, aí, né? O amigo do seu amigo diz assim, ó, 300 eu não tenho, mas eu tenho 100. Agora, como vai faltar só 200, quando eu pedir para os caras, né, o conhecido do conhecido, doar R$ 100, ele vai poder doar R$ 100 sem precisar estar pedindo esse dinheiro a outras pessoas. Então, o que é que aconteceu nessa história? Vai chegar um momento da recursividade que a solução vai conseguir ser resolvida diretamente, sem estar precisando fazer uma nova chamada. E a gente pode observar que esse problema da ONG foi decomposto em 15 subproblemas similares. E cada um deles, a cada nível que foi descendo, é mais simples do que o problema inicial. E de forma que 8 desses subproblemas, como eu vou mostrar no gráfico agora, esses 8 aqui, resolveram diretamente, sem estar precisando chamar novamente a função, né, digamos assim, chamar um novo amigo para resolver esse problema. Então percebam aqui em cima, R$ 1.500 era o problema inicial que você recebeu. Você doou 100 e pediu R$ 700 a cada um, a 2 amigos seus aqui, ó.
E aí cada um desses seus amigos pediu a mais dois o valor de R$ 300. E aí no quarto nível, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, nesse quarto nível, a gente teve 8 pessoas resolvendo esse problema de forma direta, ou seja, de forma trivial. Vamos falar um pouquinho agora do algoritmo de recursividade. Veja como agora essa piada vai ficar muito mais engraçada, que muita gente não entende. Ué, por que você está aí há um tempo olhando para a parede? Estou aqui pensando em como posso resolver um problema de recursividade. E aí o amigo pergunta, né? Muito difícil o problema, e ele está até com a camisa aqui do Ask Google, né? Pergunta ao Google. Aí o colega diz o tanto difícil. E aí ele se posiciona exatamente na mesma posição do colega, segurando o mesmo copinho de café, dando uma ideia de que um problema muito difícil pode ser resolvido de forma recursiva. Ficou mais engraçado agora, né? Mas se você precisou explicar a piada, já perdeu a graça. Antes da gente fazer a definição mais formal da recursividade, a gente precisa partir da definição do algoritmo, né? O algoritmo é o procedimento que resolve um determinado problema computacional, mapeando entradas e saídas. Nenhuma novidade até agora. Se PDI é um algoritmo que resolve um problema P com uma entrada I, então a gente diz que PDI é uma instância do problema P. Não é verdade? Como assim, professor? Suponha que você criou um programa para somar 2 números. Quais são as entradas desse programa? 2 números. Então, você pode executar esse programa várias vezes. E quando você executa cada uma dessas vezes com entradas diferentes, nós teremos instâncias diferentes do mesmo problema. Por isso que a gente diz que é uma instância do mesmo problema. É o mesmo problema sendo resolvido com entradas diferentes, com resultados diferentes. Já o algoritmo recursivo, a gente vai ter a definição de PDI um pouquinho mais detalhada. Seja PDI e PDI linha, duas instâncias possíveis do problema P, a gente vai dizer que o PDI linha é menor do que o PDI. Mas para indicar o quê? Para indicar que o PDI linha é mais simples que o PDI, ou seja, que ele vai ter um custo menor para resolver o problema do que PDI. PDI linha tem um custo menor para resolver o problema que PDI. Então, a gente observa que, apesar de ser instância do mesmo problema, ele teve um custo menor para resolver. E aí, quando essa instância pode ser decomposta em outras mais simples, a gente diz que ela pode ser reduzida. Então, se eu posso quebrar PDI em PDI linha e PDI linha em PDI duas linhas, a gente está fazendo uma redução. A redução ela acontece até o momento em que a instância não pode mais ser reduzida. E quando ela não é mais reduzida, a gente diz que ela virou uma instância trivial. E o que acontece na instância trivial? A instância trivial ela vai resolver o problema diretamente, sem precisar estar chamando a função de novo. Então, para resolver um problema P, um algoritmo recursivo tem que ser capaz de classificar cada uma de suas instâncias em trivial ou não. Em estrutura de dados, a gente viu em alguns momentos, principalmente no algoritmo, na última aula que a gente teve no algoritmo de busca da árvore, que ele diz assim, se o valor encontrado é igual ao dado, retorna o nó. Mas se não, chama a função, se for maior, chama a função na subárvore direita, se for menor, vai na subárvore esquerda. Então ele vai chamando a si mesmo e não resolve o problema, ele vai entrando numa recursividade, até o momento que você vai conseguir encontrar ou não uma solução, né? Encontrar ou não uma solução na árvore de busca binária seria chegar até os nós folha. Se eu cheguei na folha e encontrei a solução, ok. Mas se eu cheguei na folha e não encontrei, ele vai dizer que não encontrou o dado que estava procurando naquela árvore. Tá? Então, para resolver um problema P, um algoritmo recursivo tem que ser capaz de classificar cada uma dessas suas instâncias do seu problema, se é trivial ou não trivial. Se for não trivial, decompõe. Se for trivial, resolve. Por outro lado, né, se uma instância trivial pode ser resolvida diretamente, a instância que não é trivial, ela não pode ser resolvida diretamente, mas ela pode ser resolvida chamando a nova instância de P, passando valores menores. A gente reduz a instância PDI, a outra mais simples, PDI linha,
E em seguida, a gente vai usar a solução de P de linha para compor a solução de P de I. Como é que é a figura que o Silvio Pereira mostra no livro dele? Ele diz o seguinte, que a instância original do problema P de I tem uma solução, mas a gente não chega a essa solução de forma direta. A gente vai reduzir, a gente vai, de forma recursiva, criar uma instância mais simples do problema para obter uma solução, uma resposta mais simples que vai compor a resposta final. O algoritmo recursivo ele tem duas partes importantes, a base da recursão e o passo da recursão. É bem parecido com trivial, ser trivial e não trivial. Ser uma instância trivial ou não trivial. A base da recursão é aquilo que vai resolver o algoritmo de forma direta, que vai resolver o seu problema de forma direta. Não vou precisar chamar uma nova instância. Isso daí é a base. Quando eu cheguei nessa solução, eu estou na solução trivial, eu estou na base da recursão. Enquanto eu não estou na base da recursão, eu estou no passo da recursão. E o passo da recursão vai envolver instâncias não triviais, que a gente vai ter que estar chamando recursivamente para que chegue na base da recursão. Então, cada vez que um passo da recursividade vai ser executado, a gente vai ter uma instância não trivial mais simples, a gente vai ter uma redução da tua instância não trivial, já que você chamou a recursividade porque ela não era trivial, mas ela vai ter um problema cada vez menor para se resolver, até chegar à base da recursão e finalmente conseguir resolver o algoritmo na base. E aqui a gente chama a atenção para um problema que pode acontecer, que é o teu algoritmo nunca encontrar a base da recursão. Se ele não encontrar essa base, a gente vai ter um problema real e a gente vai entrar num loop infinito. Em algum momento a memória vai estourar. Agora a gente vai fazer a implementação no Eclipse de um problema de recursividade. O problema vai ser encontrar o fatorial de um número. Vocês devem lembrar no ensino médio como funciona o fatorial. Se o valor do fatorial for zero, né, a base da recursão aí, a solução vai ser 1. Agora, se tivermos valores maiores do que zero, a resolução desse problema é a multiplicação de n por n menos 1 de forma recursiva. Ou seja, o fatorial de 0 é 1. O fatorial de 0 é 1. O fatorial de 1 também é 1. Só que 1 vezes 1 vai dar 1, né? Que é a pontinha aí do algoritmo. E o fatorial de 3, a gente vai fazer 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai vir sempre de forma recursiva. Como é que a gente vai agora implementar isso de forma computacional? A gente tem que visualizar o problema em forma de expressão. Atenta aqui, ó. Se eu quero passar como entrada do problema o valor 4, então a gente vai fazer 4 vezes a chamada da função fatorial com n menos 1. n menos 1 seria 4 menos 1. E em seguida a gente chama, note que se eu estou na função fatorial, né, eu vou chamar novamente a mesma função fatorial. E aí ele vai cair nesse ponto aqui, ó. 3 menos 1 vezes 2 menos 1, até a gente chegar em 1. Por definição, como o fatorial de 0 e de 1 tem o valor 1, então a gente nunca vai se preocupar em esse valor aqui dar 0, tá? Então, para fazer a implementação, crie um novo projeto Java, crie uma classe principal contendo o método main e vamos implementar esse seguinte trecho de código aqui. Uma aplicação bem simples. Vai perguntar para o usuário qual é o número que ele deseja descobrir o valor fatorial. Vai aqui receber na linha 9 a entrada do usuário. E em seguida, a gente vai colocar numa variável resultado o valor retornado pelo método calcula fatorial, passando n, que é o valor que o usuário digitou. E ao final a gente faz a apresentação disso daí. Quando você começar a digitar, você vai observar que calcula fatorial vai ficar sublinhada em vermelho. Então, implementa essa função logo aqui abaixo. Tá? Vamos agora implementar o método calcula fatorial. Vê como ele parece simples, mas precisa ter um pouquinho de atenção, viu?
O método calcula fatorial vai receber como argumento o valor que o usuário digitou, o n. A base, a resolução direta dele seria, se o n for igual a 0, retorna 1. Mas enquanto esse n aqui não for 0, você vai retornar o quê? Lembra como era a função para calcular a recursividade como cálculo fatorial? Qual é o primeiro valor que você vai ter aí nesse retorno? É a função calcula fatorial direto? É não, viu? Você vai fazer return n vezes calcula fatorial com n menos 1. Isso daí é o que vai ser retornado. Então, o que é que vai acontecer aqui? Se a gente vai passar do valor 4 aqui, ele não vai entrar nesse if, vai entrar no else, porque a condição não vai ser satisfeita. E ele vai executar aqui, ó, 4 vezes calcula fatorial, vai chamar a mesma função de novo, né? Mas passando quem agora? Notem que ele não cai nesse return para voltar para a chamada do método lá em cima. Ele vai criando uma pilha de processo de chamadas, tá, do método. Ele vai criar uma pilha de chamadas para o método até encontrar a solução trivial, e a partir da solução trivial ele vai retornar e compor a solução final que vai ser devolvida para o método lá em cima. Então, a gente estava com 4, não era? 4 menos 1, 3. Aí, imagina que agora a gente congelou aqui e vamos ter a expressão 4 vezes. Aí qual é o resultado dessa expressão aqui? A gente vai cair novamente aqui, vai cair em 3. Vai ficar 4 vezes 3 vezes quem? Vezes 3 menos 1. Quem é 3 menos 1? 2. Então, ele vai chamar novamente a função. A gente sabe que é 2, né? Passando como argumento 2. Ele não vai entrar no if ainda, vai entrar aqui de novo. E a gente vai ter a expressão 4 vezes 3 vezes 2. E em seguida, ele vai fazer 2 menos 1 vai dar 1. Então eu vou passar, calcula fatorial com valor de 1. E 1 ainda não é igual a 0. Então ele vai entrar nesse else mais uma vez. Ele vai fazer como? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vezes quem? Aí a gente vai fazer 1 menos 1. E calcula fatorial de 0, passando 0 como argumento. Aí sim eu vou chegar aqui, ó, na base, na solução trivial. Ele retorna 1. Qual vai ser a expressão final montada? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Tá? Apesar de não influenciar no cálculo, saiba que ele vai executar até o final. E aí, os resultados das soluções decompostas vão compor o retorno para o cálculo do fatorial na função lá de cima. Aqui está o programa completo, a resposta completa, como vai ficar aí para vocês. Façam um teste, vejam se vocês conseguem encontrar os valores fatoriais corretos. A gente tem uma lista de exercício 9 que eu já estou disponibilizando para vocês. São poucos exercícios, 4 exercícios. E eu gostaria que vocês fizessem antes de eu passar a solução, tá? Como é que está o nosso calendário das próximas aulas? A gente, na aula de hoje, no dia 29, falou sobre recursividade, implementação e aplicação de exercício. Na semana que vem a gente vai falar de busca linear e busca binária e a implementação desses algoritmos em Java. Na aula da terça, do dia 5 de junho, a gente vai falar sobre os algoritmos de ordenação e implementação em Java. No dia 11 teremos a aplicação de uma lista de exercícios mais a avaliação do projeto. No dia 12, dia dos namorados, vamos ter a atividade de revisão de prova e a nossa avaliação, terceira avaliação, acontece no dia 18. Para quem for para a prova final, 25 de junho. Mas peraí, professor, não cabe a aula não. Que história é essa de avaliação de projeto? Vou te falar, peraí. Eu estava segurando esse projeto final para ser feito realmente quando a gente chegasse ao final da apresentação das estruturas de dados. A gente vai construir um protótipo físico das estruturas. Então, como vocês viram, a apresentação vai ser no dia 11 de junho. Os grupos de, no máximo, 5 pessoas, pode fazer sozinho? Pode, mas no máximo 5 pessoas. Professor, pode ser no máximo 5 pessoas. Pode ser 7, no máximo 5 pessoas. Estamos alinhados com isso aqui, né?
Não podemos ter mais de 2 grupos utilizando a mesma estrutura de dados, porque vocês vão ver que pode ter problemas diferentes sendo resolvidos com a mesma estrutura. Mas se a gente não fizer essa delimitação, vai ficar um pouco complicado, porque vai todo mundo seguir a mesma estrutura. Esse projeto vai valer 2 pontos na composição da sua nota, ou seja, a nota 3, a prova vai valer de 0 a 8. Provavelmente são 16 questões. Aí teremos a apresentação do projeto que vale 2, ou seja, a nota 3 parcial, 10. Aí tem o projeto integrador. Então como é que a gente calcula? A gente pega o resultado da nota parcial e multiplica por 80% e soma com a nota do integrador. O que é para fazer exatamente nesse projeto? Você vai ter que construir um protótipo físico de uma estrutura de dados para demonstrar a solução de um problema computacional ou um problema real. E aí o grupo tem que apresentar claramente qual é a estrutura de dados que vai ser utilizada para resolver esse problema e vai ter que construir um protótipo físico dessa estrutura. Não vai valer encenação, mímica, porque a proposta é sair do plano das ideias, é construir algo físico para resolver um problema. Não é que a prática seja, a gente esteja desvalorizando mímica ou encenação, não é isso. É que a proposta dessa atividade é a construção de protótipo físico. Então a gente tem que categorizar corretamente o que é que vai ser feito. Durante a apresentação, no dia 11/6, eu vou estar gravando esses vídeos de vocês para fazer a apresentação, para montar um videozinho final, que é o resultado das apresentações. Se vocês forem no meu canal, vão ver que eu fiz um trailer rapidinho do que o pessoal apresentou no semestre passado. É um trailer de 1 minuto, que eu fiz com a iMovie. E em seguida tem um vídeo de 9 minutos apresentando mostrando cada uma das apresentações. Beleza? Aí vocês podem olhar lá também para ter uma ideia de como foi que esse negócio aconteceu no semestre passado. Quais são as estruturas que vocês vão poder utilizar? Lista sequencial, lista encadeada, lista duplamente encadeada, pilha na abordagem sequencial encadeada, fila na abordagem sequencial encadeada e árvore de busca binária. São todas essas aí que vocês podem estar usando para construir esse projeto. Vocês vão precisar responder no fórum. Clicando lá em aula 3, vocês vão ver esse fórum aí, onde vai ser preciso responder os integrantes do grupo, qual é a estrutura de dados que vocês vão apresentar e qual é o problema do mundo real. Então, obviamente, quem responder mais rápido já vai poder escolher mais livremente se vai poder utilizar uma dada estrutura ou não. Então, pessoal, chegamos agora ao final de mais uma aula de recursividade. Deixei vocês com uma lista de exercícios para fazer e deixei também com o projeto da disciplina, onde a gente vai estar materializando como é o funcionamento das estruturas de dados. O objetivo principal é tirar do plano das ideias e materializar, visualizar, colocar a mão em algo físico do que a gente pode estar fazendo com as estruturas de dados. Até a próxima! E se você gostou desse vídeo, não esquece de apertar nesse joinha aí embaixo e de se inscrever no canal do professor.